Amado irmão, amada irmã, saúde e paz. Aqui congregados ao redor da amada Mãe Maria, por graça de Deus, reconheçamos e assim nosso coração se alargará para acolher a palavra santa de Deus. Estamos juntos celebrando o Tríduo, ou o último dia do centenário que nos prepara para a festa de amanhã, a festa de Corpus Christi. Toda a nossa igreja em todo o Brasil, nesse tempo de pandemia, celebra a festa de Corpus Christi amanhã. Muitas restrições, primeiros passos neste tempo novo, exigindo de nós todos um novo estilo de vida. Vamos celebrar, dar testemunho, sobretudo dar testemunho com o compromisso de uma caridade solidária, alimentando a solidariedade em rede, a nossa ação solidária pensando os pobres, de modo muito especial, em sintonia orante, apoio humano e espiritual às famílias enlutadas de milhares e de milhares de pessoas que já morreram. Não nos falte a força de que tanto precisamos para percorrermos este caminho e assim nos abrirmos ao amor de Deus. É por isso que é tarefa nossa, importante e fundamental, proclamar a palavra, uma luz que se acende cada vez que a palavra de Deus é proclamada, iluminando as nossas trevas, dando-nos um novo rumo e fazendo-nos compreender a sabedoria do amor de nosso Deus. Eu quero preparar o seu coração, o nosso coração, compartilhando um trecho do tratado sobre as bem-aventuranças evangélicas, escrita por um bispo chamado Balduíno de Cantuária. Ele reflete tomando a referência à primeira carta aos Coríntios, no capítulo 1, versículo 18. A sabedoria deste mundo é loucura aos olhos de Deus, é o apóstolo Paulo quem diz, bem como a sabedoria de Deus é também loucura aos olhos do mundo. A linguagem da cruz é loucura para os que se perdem. Balduíno de Cantuária continua refletindo, dizendo: a linguagem da cruz é, de certo modo, a da pobreza e do sofrimento. Costumamos dizer, a pobreza é uma cruz, o sofrimento é uma cruz. Mas os filhos de Deus, os filhos da luz, compreendem a sabedoria de Deus. Os filhos deste mundo, meu irmão, minha irmã, porém, no trato com os seus semelhantes, são mais sagazes que os filhos da luz. Por isso, os filhos do mundo e os filhos da luz consideram-se uns aos outros estultos e insensatos. Aqueles estão voltados para as vaidades e falsas ilusões, enquanto estes, os filhos da luz, como sendo luz, amam a loucura da pregação pela qual Deus quer salvar os que creem. O homem carnal não percebe tais coisas e, julgando-as tolas, não pode compreendê-las. Esta disputa entre a sabedoria de Deus e a do mundo abala no coração de muitos os fundamentos da fé, e a tal ponto que, se possível fosse, atingiria os próprios eleitos. Como precisamos de aprender e de nos abrir à sabedoria de Deus. É com a sabedoria de Deus que podemos conduzir a nossa vida. Acolhamos a palavra santa. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: não penseis que vim abolir a lei e os profetas. Não vim para abolir, mas para dar-lhes pleno cumprimento. Em verdade eu vos digo, antes que o céu e a terra deixem de existir, nem uma só letra ou vírgula serão tiradas da lei sem que tudo se cumpra. Portanto, quem desobedecer a um só destes mandamentos, por menor que seja, e ensinar os outros a fazerem o mesmo, será considerado o menor no reino dos céus. Porém, quem os praticar e ensinar, será considerado o grande no reino dos céus. Meu irmão, minha irmã, existencialmente sempre nos é colocado o enorme desafio do testemunho. A vida cristã só vale pela força do testemunho. O selo de autenticidade da nossa condição de cristãos, discípulos e discípulas, se comprova na medida em que damos testemunho.
Por isso o Senhor insiste profundamente na referência à lei e aos profetas, dizendo: não penseis que vim abolir a lei e os profetas. Ao falar da lei, o Senhor está dizendo exatamente dos princípios fundamentais, balizadores do nosso caminho e da nossa vida. Não podemos abrir mão, não. Não podemos abrir mão com relativismos que depois nos fazem sucumbir, perder o rumo, não dar conta. É preciso a disciplina da obediência aos mandamentos. Não como camisa de força, não como cerceamento da liberdade, pelo contrário, como construção de uma verdadeira liberdade pela obediência aos mandamentos. O povo de Deus pautou a sua vida na obediência aos mandamentos, seguindo o caminho de Moisés, e exatamente delineou a beleza e a força da sua identidade. A referência aos profetas é para lembrar exatamente que há uma espiritualidade profunda no modo de viver, da qual não se pode absolutamente abrir mão. É preciso cumprir os princípios e viver uma profunda fidelidade aos valores. É preciso uma espiritualidade mística, profunda, de grande intimidade com o coração de nosso Deus, para podermos de fato dar conta da força do amor de nosso Deus. Ecoe em nós esta recomendação do Senhor: quem desobedecer a um só destes mandamentos, por menor que seja, e ensinar os outros a fazerem o mesmo, será considerado menor no reino dos céus. É preciso praticar os mandamentos e ensiná-los. Este é o nosso compromisso, e a nossa aposta, ajudando o nosso mundo a ser um mundo melhor. O mundo será melhor pela força do testemunho que arrasta e que toca os corações. Supliquemos a Deus aqui ao redor da amada Mãe Maria, por ela inspirados, a graça de sermos fiéis testemunhas do amor de Deus, na obediência aos mandamentos e numa profunda intimidade mística e espiritual que tem a força de profecia, de mudança no coração do mundo. Supliquemos. Senhora da piedade, Mãe Virgem do Cristo Deus. Lembrai-vos, ó piedosíssima Virgem Maria, que nunca se ouviu dizer que alguém daqueles que, tendo recorrido à vossa proteção, implorado a vossa assistência e reclamado o vosso socorro, tenha sido por vós desamparado. Animado com igual confiança, a vós recorro, ó Virgem das Virgens, e gemendo sob o peso dos meus pecados, me prostro a vossos pés. Não desprezeis as minhas súplicas, ó Mãe do Verbo encarnado, mas dignai-vos de as ouvir propícia e de me alcançar o que vos peço. Amém. Feliz padroeira de um povo a lutar, a gente mineira te quer exaltar, não só lá na serra, tu és esplendor de toda esta terra, também és fulgor. Amado irmão, amada irmã, com a alegria do Santuário Basílica da Padroeira do Estado de Minas Gerais, a Senhora da Piedade, que da sua casa de clemência e bondade nos acompanha e nos abençoa do alto da serra, magnífica arquitetura divina, a bênção de Deus, amor misericordioso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre sua família, proteja sua casa, sustente sua vida, fecunde o caminho missionário de nossa igreja, nos enche de sabedoria e permaneça conosco para sempre. Amém.